Alguns planos de saúde têm ignorado uma norma da Agência Nacional de Saúde Suplementar e simplesmente deixam de fazer reembolso em casos obrigatórios. É isso mesmo. As operadoras têm exigido um cadastro não obrigatório para fazer o pagamento. São reembolsos de consultas, terapias e tratamentos. Alguns pacientes, claro, têm que ir à justiça. E para entender melhor, a gente faz conexão agora com a presidente da Comissão Estadual de Direito Médico e Saúde da OAB de São Paulo, a doutora Juliana Rassi. Doutora, seja muito bem-vinda sempre aqui ao Conexão Record News. Eu começo perguntando, é uma norma já que não começou agora, tem pelo menos um ano, é isso? Bom, olá, Kelly, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, e auxiliar nas questões aí que envolvem a área de saúde. Sim, é um entendimento da ANS, existem normas que tratam do reembolso, que tratam das regras de saúde em geral, e existe um entendimento da ANS bem já consagrado referente a isso, até porque é uma questão bem polêmica, bem espinhosa, né, o reembolso. Então, ela, após reuniões, após verificações de reclamação, após aprofundar aí nas questões até de NIPs abertas por consumidores em decorrência de negativas de reembolso, ela estabeleceu alguns critérios para tentar regrar um pouco essa questão do reembolso, porque a gente não tem hoje uma normativa mesmo, até mesmo uma legislação bem clara sobre isso. Então, ela fez como se fosse um entendimento de duas diretorias dela para tentar tornar isso um pouco mais claro, para fluir melhor essa questão do reembolso. E, doutora, para deixar mais claro, né, quais casos concretos, por exemplo, o reembolso foi negado, até para a gente saber realmente em que caso a gente tem direito ou quais casos, por exemplo, foram negados de forma totalmente irregular? Sim, a gente tem dois tipos de reembolso hoje. A gente tem aquele reembolso decorrente de urgência e emergência, que aí a operadora ela tem que cobrir quando você primeiro tenta usar um recurso da própria rede credenciada, né? E aí, se você não consegue usar um recurso da rede credenciada, você vai até um recurso particular, e aí, se a operadora não tem o recurso disponível, ela vai ter que reembolsar se o beneficiário foi obrigado a usar um recurso fora da rede dela. Então, esse reembolso ele já vem na própria Lei 9656 e nas normativas da ANS. Esse é um reembolso claro, né? Ele é legal, reembolso previsto na legislação. E existem alguns contratos que foram comercializados com uma cláusula chamada livre escolha. Então, ela não é uma cobertura obrigatória, ela é facultativa. Só que uma vez que ela é comercializada, a operadora ela abre a possibilidade do beneficiário utilizar recursos fora da rede credenciada. Então, é um plus na hora da venda. Então, ela estabelece ali quais são os procedimentos que podem ser usados fora da rede e ela tem que trazer no contrato dela a regra muito clara de reembolso, que não pode ser inferior o valor do reembolso ao que ela pagaria num recurso da rede credenciada. A grande questão é que isso foi crescendo sobremaneira e virou até mesmo um negócio. Então, antes, os próprios contratos eles exigiam que fosse apresentada a nota fiscal ou um recibo que o beneficiário utilizou, um relatório médico simples. Era uma gama de documentos bem simples. Então, o beneficiário ia até um recurso, utilizava da escolha dele, apresentava a operadora reembolsava. Muitas vezes ele não fazia o pagamento disso, ele aguardava o reembolso cair na conta dele para que ele efetuasse o pagamento. Só que como isso gerou muita polêmica, e aí é uma longa história, as operadoras passaram a incorporar muito essa exigência. Então elas começaram a exigir até mesmo CNES, que é um registro no o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, dos estabelecimentos de saúde que os beneficiários utilizam. Elas começaram a exigir o comprovante do efetivo desembolso, ou seja, não bastava mais a nota fiscal, bastava também o comprovante de que aquilo foi pago. Nota fiscal não era mais legítima para comprovar o dispêndio, né, o gasto com aquele serviço. Ela começou a incrementar as exigências. Então, a ANS, com o entendimento dela, o que ela disse? Ela delimitou isso. Então, ela entendeu que o CNES não pode ser exigido do consumidor, mas, por outro lado, ele tem que comprovar que ele gastou, de fato, não existe o reembolso antecipado. Então, esse é o entendimento da ANS, embora não tenha nenhuma lei tratando disso. Então, ela colocou isso em regra, ela criou uma regra para isso. Só que, ainda assim, continua existem muitos problemas envolvendo.
né, essa questão do reembolso. A gente tem notícias de que há muitas negativas ainda assim. Não tem sido cumprido integralmente essa questão. Pois é, aí eu fico pensando o seguinte, a pessoa precisa passar por um atendimento médico, muitas vezes está com o emocional abalado também, então são muitos prejuízos para o paciente, né? Porque ninguém às vezes vai fazer um tratamento de saúde porque quer, né? E sim por necessidade. Exatamente. Né? E muitas vezes envolvem, exatamente, tem pessoas que já vinham com tratamentos em andamento, que sempre foram aceitos aqueles documentos que estão relacionados em contrato, e aí passaram a ser exigidos novos documentos. Então, isso não se pode admitir. Você cria ali novas exigências não previstas em contrato. Então, a grande discussão é sobre isso. Né? E aí você começa a dificultar o uso ali do próprio plano de saúde, mas aqui... né, que tem essa cláusula de livre escolha. Sim, doutora. Agora é o seguinte, aqui no Conexão, a gente passa a orientação exata para o realmente consumidor, para o paciente saber o que fazer. Qual que é a orientação num caso como esse, doutora? Bom, ele se deparando com isso, o correto é que primeiro ele tente conversar com a operadora através da ouvidoria. A gente sabe que o canal é difícil, o acesso, principalmente as grandes operadoras, dificilmente elas têm um acesso direto com o beneficiário. Se ele não conseguir esse contato, uma outra alternativa é ele ir até a ANS e abrir uma NIP, que é a notificação de intermediação preliminar, é como se fosse uma espécie de reclamação na ANS. Se isso não for efetivo, não funcionar, aí ele pode buscar junto à justiça, judicializar a questão para discutir o reembolso. Tem uma alta judicialização envolvendo o reembolso. Pois é, tem casos que não tem jeito, tem que procurar a justiça, mas não pode ficar sem o direito assegurado. Doutora Juliana, muito obrigada, viu, pela explicação, pelos alertas e uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, Kelly. Obrigada pela oportunidade.